Olá pessoal do 7º ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero conversar com vocês sobre os jogos de tabuleiro, mas uns jogos de tabuleiro especiais, aqueles com origem africana. E aí, você conhece algum desses jogos? Então, jogos de tabuleiro na cultura africana, esse é o assunto do nosso vídeo. E nosso objetivo é conhecer um pouquinho dessa cultura dos jogos africanos e conhecer dois jogos aqui, e acredito que vocês vão ter até a possibilidade de jogar esses dois jogos, que é um jogo de Mancala e um jogo da Xisima, tá? Você conhece então esse jogo aí, ó, esse da imagem, que você vai movimentando pedras ou sementes, tá? Conhece algum outro jogo de origem africana? Sabe que esses jogos aí são considerados jogos de tabuleiro, apesar de muitos deles poderem acontecer até no terreno, né? O tabuleiro pode ser construído facilmente na terra ali, né? Num espaço de terra. Os jogos africanos retratam ludicamente atividades naturais das tribos, como o plantio e a colheita, a caça e a pesca, exigindo bastante raciocínio e estratégia. Outra característica desses jogos africanos é que eles não são jogos muito demorados, tá? Normalmente eles são jogos rápidos, que você consegue, né, uma partida não demora muito para terminar, apesar de serem jogos de bastante estratégia, tá? Dentre os jogos africanos, destacam-se os jogos de alinhamento, nos quais o objetivo é alinhar 3 ou mais peças, e os jogos de transferência, denominados Mancala. Existe uma grande variação de jogos. Então, a gente vai falar aqui da Mancala, mas na verdade a Mancala é um nome genérico, tá? De uma família de vários jogos. Então, a gente vai ver uma forma de jogar Mancala, vai entender como que ela funciona, tá? Existem outros jogos também chamados de Mancala, um pouco diferentes, tá bom? Outro jogo que a gente vai ver, que vocês vão perceber que é bem parecido com o nosso jogo da velha ou com o nosso jogo de trilha, o objetivo desse é enfileirar 3 peças, né? Colocá-los 3 na mesma linha. Então essas são características dos jogos africanos, né? Você alinhar peças ou fazer essa transferência. Mas esses jogos sempre têm algo da cultura africana, do local, tá? São movimentos, como a gente viu anteriormente, movimentos que têm a ver com o dia a dia, com o cotidiano dessas pessoas, tá bom? Vamos entender um pouquinho então os jogos? A Mancala. Mancala é o pai dos jogos. Mancala é considerado um jogo de estratégia relacionado à semeadura e à colheita. Olha aí o aspecto, né, cultural da agricultura, né? A vida dos povos girava em torno da agricultura. Então, o jogo de tabuleiro que eles vão praticar também tem a ver com a agricultura. Tem a ver com semear e colher. Conforme você vai semeando, você também vai colhendo, tá? Sua provável origem encontra-se no continente africano, mais precisamente no Egito. O objetivo do jogo é acumular mais sementes que o oponente no seu depósito, a carrala, né? Então, o seu depósito é onde você vai colocar a sua colheita. No final do jogo vai vencer quem tiver mais sementes no seu depósito, né? Mais sementes no seu estoque. Vamos entender então um pouquinho o jogo? Então esse é o tabuleiro normal, aí, o mais conhecido de se jogar Mancala. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 covas de um lado e 6 covas do outro lado. É nessas covas que vão acontecer vai acontecer a semeadura das sementes. E daí você tem os 2 depósitos, né? Então sempre o depósito que está do seu lado direito é o seu depósito. Então um jogador vai jogar com essas covas aqui e o seu depósito do lado direito. E o adversário vai jogar com a outra linha de covas e o depósito do seu lado direito, tá? Então para começar o jogo, são colocadas 4 sementes em cada uma das suas 6 covas. A cavidade à direita do jogador é seu depósito, a carrala. Então, olha só, você começa o jogo, cada jogador com
4 sementes em cada cova, tá? Então, foram semeadas as sementes, 4 sementes em cada cova. Agora, os jogadores vão começar a colher as suas sementes. Mas nesse ato de colher, ele continua a semeadura. Como que isso vai acontecer? Olha só. Esvazie uma de suas covas e distribua essas sementes, uma por uma, nas covas subsequentes, no sentido anti-horário, inclusive em sua carrala, mas nunca na carrala do seu oponente. Então, por exemplo, eu vou pegar as 4 sementes de uma das covas e vou distribuir. Vou pôr uma aqui, uma aqui, uma aqui, e a última eu vou jogar na minha carrala, tá? Então eu semeei aquelas 4 sementes e já colhi uma delas. Depois que eu joguei, o meu adversário vai fazer isso, ele vai fazer isso na sua linha, tá? Se eu pego as minhas sementes, distribuo, lanço uma no meu depósito e eu ainda tenho sementes na minha mão, daí eu vou lançar nas covas do meu adversário, certo? Então eu nunca fico com sementes na mão, eu sempre vou colocando uma em cada casa, tá? Vamos ver o restante das regras? Olha lá. Se a distribuição acabar em sua carrala, você joga de novo, ou seja, se a última semente você lançou no seu depósito, você pode pegar as sementes de uma nova cova e lançar novamente, tá? Se a distribuição acabar em uma de suas covas que estava vazia, as sementes desta cova e da cova oposta vão para a sua carrala. Então vamos dizer que eu tinha uma casa que estava vazia e eu vim semeando e a minha última semente caiu nessa casa que estava vazia, ó, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tinha uma semente só nessa casa. Eu peguei e lancei ela na casa seguinte e acabou as sementes que estavam na minha mão. Então ela e essas sementes que estão na casa seguinte, eu consigo colher automaticamente. Tá bom? Então você começa a ver que a regra vai te colocando alguma estratégia, né? Você tem que pensar como que você vai fazer a sua semeadura para melhorar a sua colheita, tá? Quando todas as covas de um jogador ficam vazias, o jogo acaba. E as sementes restantes nas covas do oponente vão para a carrala do jogador que esvaziou as suas covas. Ou seja, você conseguiu colher todas as sementes que estavam nas suas covas, né? Você está com todas as covas vazias, então isso faz com que você terminou o jogo, você terminou a colheita, tá? As peças que ainda restarem na cova do seu adversário serão todas tuas, tá? E no final do jogo, aquele que tiver mais sementes na sua carrala é que vai vencer a partida, tá? Primeira atividade. Com base no que estudamos sobre a mancala, faça um resumo do que você lembra em seu caderno e comente sobre a prática, a história, o tabuleiro e o que mais achar interessante após socialize com seus colegas. Então eu quero que agora você tente fazer um resuminho do que você aprendeu sobre o jogo da mancala, tá bom? Vale desenhar o tabuleiro, pode fazer o desenho do tabuleiro aí no seu caderno, escreve um pouquinho do histórico que você lembra, faz as anotações da regra e depois compartilha aí com os seus colegas para completar esse seu registro do jogo, tá? E se você se acha apto a começar a jogar, pode até chamar uns colega seu para jogar junto com você, tá bom? Um tempinho aí para você fazer suas anotações e já começar o seu registro, tá? A gente volta logo.
Fez o seu registro? Deixou pronto para você fazer as suas anotações? Não esqueça depois de compartilhar com seus colegas, tá? Você vai poder completar as anotações do seu colega e o seu colega vai poder completar as suas anotações, tá bom? E se vocês aí se sentem seguros, podem até tentar fazer o jogo, certo? Vamos em frente? Nós temos mais um jogo aqui africano para conhecer, muito interessante, muito parecido com o nosso jogo de trilha ou até com o nosso jogo da velha. Esse eu sei que vocês conhecem bastante, tá? Então, se você gosta de brincar de jogo da velha, eu acredito que você também vai gostar de jogar o Xisima, né? Eu sempre me confundo um pouquinho com o nome. Xisima. Xisima, este jogo étnico tem origem no Quênia e foi criado a partir da observação de pulgas d'água sobre a superfície das lagoas. A palavra Xisima, em língua tirique, significa extensão de água. As peças são chamadas de imbalavali, ou pulgas d'água. Para vencer a partida, o jogador deve ser o primeiro a alinhar as suas 3 pulgas d'água em uma linha reta antes do outro. Elas não podem saltar sobre as outras peças, sejam elas do adversário ou do próprio jogador. Então, olha só. Primeiro vamos ver o tabuleiro. O tabuleiro é um quadrado, tá? Você vai dividir esse quadrado ao meio, nos 2 sentidos, e depois vai desenhar também as 2 diagonais do seu quadrado, tá? Esse é o seu tabuleiro. E essas linhas vão determinar o movimento das peças. Um jogador começa com 3 peças numa linha lá atrás e o outro com 3 peças na outra extremidade do tabuleiro, tá? E o objetivo agora é você movimentar as peças e tentar recuperar, refazer o alinhamento das suas peças. Você só não pode alinhar aonde elas começaram alinhadas, tá certo? Então você precisa aí usar a sua estratégia, a sua criatividade para tentar realinhar novamente, colocar as suas 3 peças em linha novamente. Quem conseguir fazer isso primeiro é que vai vencer a partida, tá? Segunda atividade, então. Vamos tentar construir esse nosso tabuleiro? Em uma folha, um caderno A4, construa um tabuleiro do jogo Xisima. Separe 6 objetos, 3 de cores diferentes. Pode utilizar tampinhas de garrafa, feijões, miçangas, botões. Convide alguém para jogar e divirta-se. Após, escreva em seu caderno quais foram as impressões do jogo e socialize com seus colegas. Antes disso, eu vou voltar aqui um slide para você ver de novo o tabuleiro, tá? Então vamos lembrar como que você vai montar o tabuleiro. Vamos começar pela montagem do tabuleiro. Então você vai pegar a sua folha de papel A4 lá e a primeira coisa que você vai fazer é desenhar um quadrado, certo? Depois que desenhar o quadrado, você vai dividir o quadrado ao meio, nos 2 sentidos, nos 2 lados, certo? Dividiu ao meio, você vai traçar as diagonais, tá? A diagonal tem que ligar uma pontinha do quadrado até a outra pontinha oposta, né? Um vértice ao outro, passando pelo centro, tá? A outra diagonal, a mesma coisa. Desenhou o tabuleiro, daí sim você vai precisar de peças. Então você vai precisar de 6 peças. 3 de uma cor, 3 de outra. Você pode recortar essas peças de papel, utilizando papelão, por exemplo, tá? Você pode usar tampinhas de garrafa, 3 tampinhas vermelhas, 3 amarelas, né? Ou você pode conversar com a sua mãe, talvez, e utilizar botões, né? Botões coloridos, 3 de uma cor, 3 do outro. Ou mesmo pedrinhas, né? Só você tem que saber diferenciar essas peças, tá? Ou 3 feijões e 3 grãos de milho, né? Então isso não é tão difícil para conseguir, tá? Para jogar, posiciona as 3 num dos lados do quadrado e as outras 3 do outro lado do quadrado, tá? Então primeiro arruma a folha de papel, faz o desenho do seu tabuleiro, desenhou o seu tabuleiro, posiciona as peças e aí sim começa a jogar. Depois de você ter feito, né, construiu o seu tabuleiro, experimentou o jogo, você vai fazer aí um relatório,
né? Você vai escrever no seu caderno quais foram as suas impressões com relação ao jogo, tá? Se você achou difícil, se você achou fácil, se você achou ele parecido com o jogo da velha, ou se achou parecido com o jogo de trilha, né? Qual foi a impressão que você teve do jogo? Se achou emocionante jogar, se achou que precisou de muita estratégia, né? Se o jogo demorou muito, se foi bem rápido, tá? Então você vai fazer uma relação das suas impressões com relação ao jogo, tá? Uma última dica que eu vou deixar para vocês, se você quiser montar em um outro tipo de tabuleiro, né? Eu vou deixar aqui, ó, um link de um vídeo no YouTube, né, onde você vai poder conhecer um outro tipo de tabuleiro, né? O tabuleiro, ele não existe só aquele tabuleiro que eu mostrei para vocês. O tabuleiro quadrado é o mais fácil de criar, de fazer para jogar, tá bom? Então a ideia nesse momento é que você faça o tabuleiro quadrado, experimente o jogo para ter essa impressão e fazer o seu relatório, tá? Mas se você gostou mesmo do jogo, achou ele bem interessante, então eu estou deixando aqui o link de um vídeo para você construir um outro tabuleiro, um pouco mais elaborado, tá? E poder desenvolver uma outra forma de jogar também, ok? Então agora sim, vou dar um tempinho para você copiar aqui o enunciado do exercício, pode copiar também o link do YouTube para você assistir depois e logo a gente volta para continuarmos, ok?
Pessoal, lembre de depois compartilhar com o seu colega e com o seu professor sobre as impressões que você teve em cima do jogo do Shishima, ok? Então, olha só, o que nós aprendemos hoje? A gente aprendeu principalmente 2 jogos de origem africana, o Mancala, né, o jogo de semeadura e colheita, e vimos também o jogo do Shishima, né, aquele jogo das pulgas d'água. Espero que você tenha entendido os jogos aí e possa reproduzir, tentar reproduzir e jogar aí na sua escola ou na sua casa com seus colegas, com seu professor ou com a sua família, ok? Muito bem, ficamos por aqui. Um abraço para todos e até mais.